Bem, o nome da nossa história hoje é o encontro do Evangelho com a sabedoria deste mundo, ou a filosofia deste mundo, tá? Então, Paulo, ele vai entrar no coração da sabedoria, né, daquilo que é o conhecimento de todos. Então, ele vai entrar e ele, então, vai discutir com eles. Não é discutir, né, a palavra não seria discutir, mas seria falar, ouvir, falar e tentar convencer as pessoas a respeito da verdade, a respeito do Evangelho, ou como ele mesmo colocou aqui no versículo 18, né, no final do versículo 18, o assunto de Paulo era dois. Paulo falava sobre a salvação que vem de Jesus, e Paulo falava da esperança da salvação que vem de Jesus, que é a ressurreição. E coisas estranhas, eles disseram, isso é muito estranho, isso é deuses estranhos. Mas como é que é quando o Evangelho, ele se depara com a filosofia deste mundo? Como é que é? Como é que é entrar no coração do conhecimento humano? Como é que é entrar na casa de Sócrates, na casa de Platão, na casa de Aristóteles, na casa de todos esses sábios? Como é que é? Pois é, Paulo entrou. E como é que é evangelizar essas pessoas? Dá certo evangelizar essas pessoas? Muito bem, é o que Paulo vai fazer hoje. Então, a primeira lição que a gente tem aqui, nós vamos dividir em duas lições hoje e semana que vem, para não ficar muito comprido. A primeira lição é justamente essa: como é que foi esse encontro do Evangelho com a sabedoria? Então, como é que você se sentiria num lugar desse? Bom, Paulo, você sabe, né? No versículo 16, diz que quando Paulo estava esperando em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Como é que a sua alma ia se sentir se você estivesse em Atenas? Quando eu estive em Jerusalém, o sentimento lá era para ser diferente do que eu imaginava. Eu me senti muito bem quando eu estava em Berseba, e eu fiquei lá naquele poço que o Abraão ficou, e o Jacó ficou. Eu me senti muito bem quando eu fui para a montanha dos Montes das Oliveiras, porque podia orar lá, tranquilo e em paz. Mas quando você entra dentro da cidade de Jerusalém antiga, a única coisa que você vê lá é idolatria, muita idolatria, e você não se sente bem, você se sente mal. A cada passo que você dá numa rua que é dessa largura do nosso corredor, às vezes menos, uma multidão se empurrando para comprar santinhos e ídolos para levar embora para casa. Como é que você se sentiria? A Bíblia não diz, mas um outro autor dos tempos antigos disse o seguinte, que em Atenas era mais fácil você encontrar um ídolo do que uma pessoa. De tantos ídolos que tinha em Atenas. Você olhava para as ruas, eram cheios de ídolos. E quando eles levaram a Paulo ao Areópago, né, ao centro religioso deles lá, a única coisa que ele viu era ídolo. E tinha tanto que tinha até um ídolo lá que não tinha nome, que ele usou aquele ídolo sem nome e sem figura, né? Só tinha uma mesa lá escrito ao Deus que a gente não conhece. Então é a segunda vez que ele vai usar o que eles disseram. Você está pregando o Deus que a gente não conhece, então ele vai lá depois e fala, então eu vou pregar sobre esse Deus que vocês não conhecem. Mas quando Paulo chega em Atenas, eles têm um sentimento ruim, não é um sentimento ruim de ódio, mas um sentimento ruim de ver como pode uma cidade onde todas as pessoas se alegavam sábios, o centro da sabedoria humana, tão entregue à idolatria. Veja o versículo que nós temos aqui, que é o 16, o espírito dele se comovia em si mesmo, uma alma incomodada. O que incomodava Paulo? A frase diz tudo. A frase diz que tão entregue à idolatria.
Irmãos, eu não tenho nada contra um católico, nem o catolicismo, eu não tenho nada contra isso. Eu não tenho nada com o candomblé, essas coisas, não tenho nada neles. Mas quando tem uma formatura e alguma coisa assim, que eu tenho que voltar para a igreja que eu já pertenci, e vejo tantos ídolos, eu vejo as pessoas se ajoelhando, chorando e adorando aquilo, eu também fico triste. Eu fico triste. Mas eu também fico triste de ver hoje as pessoas, os jovens principalmente, tão levados por ideologias contra a palavra de Deus, contra a mensagem que vem dos céus. Então o nosso coração, ele dói. O que você faria? Então, olha só, o que me incomoda, né? Nós somos muito egoístas. Um barulho me incomodou, uma pessoa, uma dor, um insulto, né? A pessoa me xingou, eu fiquei tão ofendido. Tá? Isso nem deveria nos ofender. Mas quando você vê uma pessoa idólatra, ou quando você vê uma pessoa tão perdida em seus pensamentos contra Deus, isso dói no teu coração. Você se ofende com isso? Hoje os crentes se ofendem com a verdade, mas a mentira não ofende. O que deixa Deus triste, também te deixa triste? É uma pergunta, né? Deus também se sente incomodado. O pecado é o que incomoda a Deus. Não tem o que incomoda a Deus mais do que o pecado. Ele ficou triste no jardim do Éden. A Bíblia diz que ele desceu algumas vezes, né? Lembra que está falando lá no capítulo 6 ou no capítulo 11, né? Quando Deus desce para ver o homem no jardim é uma coisa, mas quando ele desce depois nesse mundo pecador e ele vê que a imaginação do coração do homem é má continuamente, no capítulo 6, ele está triste, Deus está triste, porque vê as pessoas com um pensamento tão ruim, um pensamento tão separado da sua glória, um pensamento tão desviado. Depois, no capítulo 11, depois do dilúvio, ele, vamos ver o que está acontecendo aí, né? Os homens estão construindo uma torre para chegar no céu, mas eles não querem chegar no céu pela cruz, pelo Calvário, pelo sangue, eles querem fazer uma escada a eles mesmos, e aquilo deixou Deus triste. O que deixa Deus triste, primeiro é o pecado, e segundo, é como o homem quer resolver o problema do pecado. Essas duas coisas deixam Deus muito triste. O pecado realmente meus irmãos, é o que Deus mais abomina, porque Ele é santo. Mas a forma que as pessoas querem tratar do pecado, também deixa Deus triste, porque só tem um jeito de tratar o pecado. Qual que é? O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então essa é a única forma de tratar do pecado. E aí, meus irmãos, o que deixa Deus triste, também me deixa triste, né? O coração do Paulo, ele é um retrato do coração de Deus. Eu vou ler aqui essa frase no versículo 16, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, o coração de Paulo, nesse momento, ele é um retrato do coração de Deus. Deus está triste com a idolatria. E eu vou fazer o que numa cidade dessa? Versículo 17, ele faz alguma coisa, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então ele começa a evangelizar, ele quer compartilhar o evangelho, ele vai compartilhar o evangelho lá na sinagoga, mas ele estava cansado de fazer isso. A sinagoga era a antiga casa dele, ele se sentia em casa na sinagoga, ele conhecia como funcionava, mas aí ele não se limitava à sinagoga, ele saía da sinagoga, ia para a praça, e ele viu que lá em Atenas as pessoas gostavam de ficar conversando, discutindo na praça, assim como os judeus gostavam de conversar e ficar discutindo na sinagoga. Então, irmãos, o Paulo, ele não escolhe lugar para compartilhar a palavra. Se é para compartilhar a palavra aqui com vocês, amém. Se é para compartilhar a palavra com os irmãos que estão nos ouvindo na internet, amém. Se é para compartilhar a palavra lá no meio da rua, amém. Mas nós precisamos compartilhar a palavra, tem que tirar aquela parede, aquele muro que nos impede de compartilhar a palavra. Estava conversando com os adolescentes, eu dei uma tarefa para eles, né? Cada adolescente recebeu uma tarefa. Primeiro eu ensinei eles, faz 2 domingos que eu estou ensinando eles, a pegar aquela folhinha e ensinar mesmo, né? Você vai evangelizar uma pessoa. E só um cumpriu a tarefa, né? Semana que vem eu vou cobrar de novo. Sabe por quê? Porque a maior dificuldade é
compartilhar o amor de Deus. Qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Qual foi a melhor coisa que já aconteceu na sua vida? Vamos lá, diga para nós, Maria Lídia, qual é a melhor coisa que já aconteceu na sua vida? A salvação que está em Cristo Jesus. Aí nós temos outra pergunta, né? Qual é a melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa que você ama, para um amigo seu, para um conhecido seu? Responda para nós, Maria Lídia. Compartilhar esse amor de Deus. É porque ela está lá na classe, eu estou pegando no pé delas, por isso que eu estou querendo que eles façam isso. Eu pergunto para você, meu irmão, eu pergunto até para quem está me ouvindo aí na internet, se tiver alguma alma aí, né? Olha, qual é a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Foi você receber Cristo como Salvador? Amém. E se é tão bom para você, não seria bom para as outras pessoas também? Então, evangelize, compartilhe. Paulo está lá na sinagoga, Paulo está lá no meio da rua, falando de Jesus, todo feliz lá, né? E tem uma diferença entre os ouvintes, né? Na sinagoga ele podia usar a Bíblia, mas e ali, naquele centro de conhecimento, né? E aí, como é que vai compartilhar ali? Ninguém conhece a Bíblia ali. Como é que você vai falar de Jesus, uma pessoa que nunca leu a Bíblia? Então, meus irmãos, não foi fácil para Paulo. Paulo, ele se depara com a filosofia do seu tempo. Olha, a palavra filosofia vem de duas palavras gregas, né? Que é filhos, que significa amigo, por isso que tem a palavra Filadélfia, né? Primeira associação batista que nós temos notícias se chamava Associação Filadélfia, por causa da cidade de Filadélfia, lá nos Estados Unidos. Mas Filadélfia, né? Fila significa amigo ou amizade. Delfos é uma outra palavra grega que significa irmão. É uma cidade amiga, é uma cidade irmã, por isso fala Filadélfia, né? Então, agora aqui é filosofia. Sofia é sabedoria, né? Eu chamo Sofia, então Sofia em grego significa sabedoria. Seria, meus irmãos, os amigos do conhecimento, os amigos da sabedoria. É isso que quer dizer filosofia, no seu original, como é o sentido exato da palavra, é os amigos da sabedoria, né? Resumindo, é a ideia que uma determinada pessoa, ou povo, ou geração tem do seu mundo. Sabe a ideia que você tem do seu mundo hoje? É uma filosofia. Não é não, é uma filosofia. Como é que você vê o mundo? Aí tem aquelas perguntas filosóficas, né? E por que você existe? Qual que é o propósito da sua vida, né? Agora, principalmente, eles tentam responder, como é que você pode ser feliz? Como encontrar a verdadeira felicidade? Essa foi a grande discussão dos pais da filosofia. Como encontrar o cerne da nossa existência? Como encontrar a verdadeira felicidade? Como é que o homem pode ser feliz? A filosofia tenta responder essa pergunta. Essa tal filosofia, meus irmãos, ela é um campo extraordinário, né, para o inimigo atuar, para Satanás, questionando a existência, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Satanás fala, eu vou dizer para você, né? E coloca a ideia de minhoca na cabeça das pessoas, interrogando qual é a melhor maneira de se viver, sempre oferecendo respostas racionais para os problemas da vida, leva sempre as almas para longe de Deus. O diabo, ele está, meus irmãos, atuando em todas as áreas. Imagine nessa área do conhecimento, ele quer que você tenha a resposta que ele tem para dar. Ele tem uma resposta para cada uma dessas perguntas. Por que você está aqui? O diabo tem uma resposta. Ele tem uma resposta para você. Ele tem uma resposta para todas as pessoas. Como é que você pode ser feliz? Ele tem uma resposta. Ele pode olhar para um jovem e dizer assim, olha, você pode ser feliz usando droga. É uma resposta. É por isso que eles usam, porque eles acham que eles vão ser felizes. Para você ser feliz, você tem que se matar.
É por isso que tantos se suicidam. É a resposta que o diabo dá. E vai colocando outras coisas na cabeça dos jovens, na cabeça dos adultos também, na cabeça das crianças. Quando Paulo estava lá, tinha duas correntes de pensamento ali na praça, na cidade, tá? As duas correntes filosóficas de Atenas. Qual o objetivo das duas correntes? Levar o homem a conhecer a si mesmo. Sócrates, a grande frase de Sócrates: homem, conhece a ti mesmo, né? E Deus diz que a vida eterna é essa, que conheçam a ti como único e suficiente, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A melhor coisa que um homem pode fazer na vida dele é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus Cristo. Mas eu quero me conhecer, né? Olha, se você quer saber o que é você, o que está dentro do seu coração, olha bem para um vaso sanitário. A sua vida é essa, é podre, é pecadora. Mas aí quando você olha para Deus e sabe que Ele pode te limpar, Ele pode te curar, Ele pode te dar a verdadeira felicidade em Cristo, tudo muda na sua vida. O que diziam os epicureus, né? Vivia de uma forma irresponsável. Se tem Deus, Ele não está nem aí para esse mundo, está ausente, né? Tudo acontecia por um acaso, não acreditava no juízo vindouro. O estilo de vida deles era o seguinte: vamos comer, beber, vamos festar, porque não vamos morrer mesmo, né? Não vamos levar nada desse mundo, a vida acaba aqui, a vida termina desse jeito, né? Já os estoicos é um pouco diferente, sabe? Essa filosofia entrou muito dentro da cabeça do cristianismo, né? De uma forma errada. Frios, indiferentes. Para uma pessoa ser feliz, ela não pode se preocupar com nada, nem com os males, tem que se conformar, né? Uma das melhores declarações que eu vi disso é daquele Leandro Carnal, né? E é um sujeito que até eu tenho uma certa admiração, não concordo com tudo dele, mas é o seguinte, né? Quando ele fala que ele está no avião e teve uma turbulência muito grande e tal, e aí todo mundo estava lá, quase que morre, todo mundo, porque o avião, né? E a velhinha do lado dele rezando, né? Acabou tudo, todo mundo chegou são e salvo. Ela olhou para ele e disse: o senhor não reza não? Aí ele disse: a senhora já fez isso por mim, né? Por nós dois aqui, tá bom, né? Mas olha, esse é um estoico, tá nem aí. Sabe, se o seu pai e sua mãe estiver sofrendo, a vida é desse jeito, né? Não está nem aí. E o amanhã? E o futuro espiritual? A vida depois da morte? Nenhuma preocupação. Só que ele também não vai comer, beber, festar, não, sabe? É muita indiferença, meus irmãos. Para vencer as paixões, somos imunes, né? A sentimentos, emoções. Isso faz a pessoa ficar fria, desapegada, indiferente. E para que pensar em pecado? Não existe pecado, né? A pessoa é o que é e acabou, né? Não consegue, quem não sente o pecado, não sente a sua miséria. Esse é o problema. Então nós estamos com duas correntes opostas, e isso sempre acontece, né? Quando você tem uma corrente assim, a outra se opõe. Então quando Paulo chegou em Atenas, e veja como a Bíblia é a verdade, é exatamente isso que estava acontecendo em Atenas naquele tempo. Havia fortemente na cabeça das pessoas aqueles que eram muito irresponsáveis e aqueles que eram muito insensíveis. Então, duas correntes. Como é que vai falar, né, de Jesus para essas pessoas? Como é que vai fazer? E eu acredito que o nosso tempo também tem a sua filosofia, é uma mistura de todas as correntes, né? É um viver irresponsável, dominado pelo mal, um viver frio, só preocupado com a saúde, seu dinheiro, o bem-estar de si mesmo, né? E todo mundo concorda, meus irmãos, quando você escuta os filósofos do nosso tempo, que a marca registrada do nosso tempo é o individualismo. Uma vez postaram na internet as crianças brincando na década de 70 e 80, pulando amarelinha, pulando não sei onde, correndo, pega, esconde, sabe? Molecada da década de 70 e 80.
Aquele tipo que está andando de bicicleta, cai, bate a barriga, sai, né? Sai normal, né? Aí do lado tem uma foto da molecada de hoje. Tudo em volta da mesma árvore, cada um olhando para o seu próprio celular. Ninguém brinca, ninguém conversa. Não tem conversa. Não tem. A filosofia contemporânea é a desconstrução do sujeito, é a desconstrução das instituições, da família, da nação, de Deus. É a desconstrução. Porque Satanás sabe que se ele matar o sujeito dentro dele mesmo, então ele está matando a família. Se ele mata a família, ele mata a nação. O diabo ele é muito esperto. Ele produz isso. E quando é que ele tem que produzir isso? Na juventude. É ali que ele vai ter o sucesso. Para a pessoa crescer revoltada, ou crescer desligada, e assim vai. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Um individualismo acentuado, né? É o mal do presente. Ninguém conversa mais um com o outro. Você pergunta para os jovens alguma coisa, eles não falam, eles ruminam. Isso não é comunicação. Bom dia. Boa tarde. E aí, tudo bem? Não está bem hoje? É o mal do nosso tempo. Então, meus irmãos, querendo ou não, ele segue uma filosofia. Isso aqui é uma coisa que plantaram lá, sabe? Que o indivíduo, ele é um dodói. Você é um dodói. A sociedade é culpada, a sua família é culpada, esse mundo é culpado, você é um dodói. Né? Então, aí ele é um dodói. Ou ele vai ficar muito revoltado, ou ele vai ficar depressivo. É isso. E não é de agora isso, já é um tempo que isso tem perdurado. A tendência é que a filosofia, ela vai tomando as pessoas não percebem que elas vivem debaixo dessa filosofia, e o que acontece? A tendência é sempre piorar, piorar, piorar. Então, meus irmãos, o mundo que as pessoas conhecem hoje é o virtual. O molecada descia da escola, sabe, era uma festa. Falar para vocês, era uma festa. Mas hoje a molecada desce da escola diferente. Eu vejo essa diferença. Só briga, não tem aquela amizade, sabe? Às vezes você via 7, 8 meninas juntas, com as mãos dadas assim, andando, né? Falando, cantando umas músicas toda boba, né? Mas era amizade, era um mundo diferente. Nosso mundo hoje é individualista. Então nós temos a nossa filosofia, é da internet, com certeza. O mundo lá, virtual dele, é mais importante que o mundo real. A família virtual dele é mais importante do que a família real. Bem, Paulo vai entrar numa discussão com esses filósofos. Ele falava, meus irmãos, de duas coisas. Versículo 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, o que quer dizer esse paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque anunciava Jesus e a ressurreição. Deixa eu dizer, Paulo falava sobre Jesus. Falar sobre Jesus é falar de uma filosofia de vida, sim. É falar, sabe por quê? Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é uma filosofia de vida, sim, porque ele é vida. Só que ele é a vida eterna, ele é a vida abundante, ele é a verdadeira vida, Jesus. Falar de Jesus é falar da existência de Deus único, que nos ama, que quer uma vida abundante para nós. Falar de Jesus é falar que nós estamos perdidos e precisamos do socorro que vem dos céus, que vem dele, que emana da cruz. Isso é falar de Jesus, é levar o homem ao arrependimento dos seus pecados, crer que ele é a solução para todos os problemas da sua vida. E essas pessoas, elas correm desse jeito, sem Jesus, sem solução, achando que são alguma coisa, mas chega um momento, eles vão ficar numa encruzilhada.
É isso que acontece. E quando surgir um problema, eles estão naquela encruzilhada. Eu estava ouvindo um sujeito falar de outro que saiu da casa, fechou a porta e saiu para o meio da rua, pegou o carro e parou na estrada, entrou no meio da pista quando um caminhão estava passando e o caminhão matou ele. Mas ele tinha uma filosofia de vida dele. É que quando chegou o problema, quando chega a hora do aperto, essas pessoas, elas não têm para quem recorrer. É nessa hora que faz toda a diferença Jesus Cristo. Jesus Cristo. Paulo falava sobre a ressurreição, que é a bendita esperança do crente. A vida do crente não acaba aqui, a vida após morte. E olha, eu quero ler só esse versículo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, para você ver, né? Capítulo 15, versículo 19 de 1 Coríntios, diz assim: se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, mas nós não esperamos só nessa vida. Se fosse assim, seríamos os mais miseráveis desta vida. Meus irmãos, tem muita diferença de um verdadeiro cristão, de um ímpio. Há muita diferença de um verdadeiro cristão com um filósofo. Há muita diferença de um discípulo de Cristo de verdade, de um discípulo de Sócrates, de Platão. Há muita diferença. E a maior de todas as diferenças é a esperança. É quando mais precisa, você sabe, Jesus está ali. E aquela outra pessoa estará sozinha. Muito bem, como Paulo foi visto pelos amantes da sabedoria, né? Então vamos lá, como é que Paulo foi visto? Pelos amantes da sabedoria do seu tempo. Chamaram ele de tagarela, ou papagaio. Deixa eu dizer, aqui no capítulo 17, volte aqui comigo, né? Na minha tradução está dizendo assim, o que quer dizer este paroleiro? O original, meus irmãos, é um pássaro que ficava catando semente daqui, jogando dali. É um catador de sementes. Ele pega uma semente aqui, uma semente ali, outra acolá. E depois, ou seja, tem muita coisa e não tem nada, né? Porque eles falaram, ele não tem uma firmeza num conhecimento, uma coisa assim, porque eles só estavam acostumados com o que os epicureus e os estoicos ensinavam, discípulos de Platão como eram. Então eles pensavam, é um catador de sementes, é isso que ele é. E bem, meus irmãos, uma pessoa assim, dentro de Atenas, ele é ridicularizado. Eu quero dizer uma coisa para vocês, vá falar de Jesus, aonde mora o conhecimento, aonde se gabam de sabedoria, você vai ser ridicularizado, vão te humilhar. Fizeram isso com Paulo. É um catador de sementes, não sabe nada, esse é um imbecil, é um doido, fanático. Está falando o que aí? Está falando tal de Jesus, uma coisa esquisita, tal de Jesus. E está falando de um tal de ressurreição aí, uma tal de ressurreição, é de um homem e de uma mulher aí. Na verdade era Jesus e a esperança que ele produz, que é a salvação eterna. E assim que ele foi visto, de fato, o mundo não tem nada de Jesus Cristo, meus irmãos, ele era um semeador, ele não era um catador de semente. Tem muita diferença, né? Ser um semeador e um catador de semente. E a semente, nós sabemos, é a palavra de Deus, é poderosa, né? Então, para os atenienses, Paulo anunciava deuses estranhos. Como eu disse, ele estava no coração do conhecimento humano, na cidade das grandes escolas filosóficas, Sócrates, Platão, o ninho das faculdades dos nossos dias, o espelho de nossas universidades, ele estava lá naquele coração. Tanto conhecimento e nenhuma sabedoria. Todo o conhecimento deles, e eles não conheciam o verdadeiro Deus. Para eles, eram deuses estranhos. Tanto conhecimento, e eles não conheciam a Deus. Por que Deus era tão estranho? O livro de Romanos diz que o coração deles endureceu, empederneceu. Diz a palavra de Deus que eles se obscureceram em seus entendimentos, ou seja, houve umas trevas na mente deles, isso porque eles não deram glória a Deus. O ser humano tem dois caminhos,
dar glória a Deus. Ou entrar pelo outro caminho, o da escuridão, que eles chamam de o verdadeiro conhecimento, é a escuridão. Não há dúvida de que hoje as pessoas têm muito conhecimento. Estou mentindo disso? Qual é a doença do século? É a depressão. Qual é a causa das mortes mais perigosas? Suicídio. Por quê? Olha o conhecimento. Deus está errado? Deus nunca erra. Deus sempre acerta. Eu quero ler com vocês essa palavra que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 18 a 23. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz em Atenas era o quê? A cruz em Atenas, olha lá, é loucura. Destruirei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Se na sabedoria deles eles não conseguiram encontrar Deus, então Deus, Ele foi para salvar as pessoas pela loucura da pregação. Nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vou repetir, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Filósofo nenhum, nunca, jamais, podia olhar e dizer, se alguém bater na sua face direita, oferece para ele a esquerda. Filósofo nenhum poderia olhar e dizer, ama a Deus primeiro, e depois, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem poderia dizer isso, senão Deus? O homem é muito egoísta para dizer isso. Ama o teu próximo. E ele explica o que é esse amor na parábola do bom samaritano. Ele consegue explicar para nós, porque ele é Deus. Deus consegue explicar as coisas. Meus irmãos, a sabedoria desse mundo não fica nem no chinelo da sabedoria que há na Bíblia, na palavra, em Cristo Jesus. Sabe, por mais sábio que seja uma pessoa nesse mundo sem Jesus, ele só tem conhecimento. Enquanto aquele que tem Jesus, às vezes ele não tem muito conhecimento deste mundo. Aquelas pessoas que vivem, meus irmãos, em lugares isolados, sem estudo, sem condições financeiras para nada quase, mas que tem a vida dada a Cristo. Quanta sabedoria às vezes você encontra naquelas pessoas, a verdadeira sabedoria. Como eles conseguem criar um filho, um idiota analfabeto, cria um doutor, e um doutor metido a sábio, às vezes não é capaz de criar um filho, simplesmente um filho. Olha a diferença. Então, Paulo está no coração do conhecimento humano. Ele não vai perder essa oportunidade de falar a verdade para eles. E olha a diferença de Paulo com eles, né? No versículo 19, diz assim, tomando levaram ao Areópago, dizendo, podemos saber dessa doutrina nova que você fala? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem isso. Venha a ser isso. Todos os atenienses e estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupava senão de dizer ou ouvir alguma novidade. Paulo era um obreiro, ele trabalhava para anunciar a palavra de Deus e evangelizando, tentando mudar o futuro espiritual das pessoas perdidas, conduzidas ao inferno pelo diabo. Ele estava trabalhando por aquelas almas. O mundo despreza um trabalho de Paulo, mas, como sempre ensinou a Mariazinha para as crianças, e está lá na Bíblia, 1 Coríntios 15, 58,
Meus irmãos, sede firmes e constantes no trabalho. Né? Como é que é esse versículo aí, Marisa? No Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será em vão. O trabalho de Paulo não foi em vão. Olha os discípulos de Jesus Cristo hoje. Olha a transformação. Olha como as mulheres eram tratadas antes do cristianismo. Olha como são tratadas hoje. Tem muita gente que envergonha o nome de cristão, eu sei, com guerras e tudo mais. Mas eles não são cristãos. O cristão oferece a outra face, é diferente. Os atenienses já tinham como única ocupação ficar correndo atrás de novidade. Né? Que perigo, que perigo. A primeira novidade que aparece, a pessoa já muda de lado. Primeira novidade que aparece, a pessoa já pula para lá. Né? Os atenienses eram assim, procurando a melhor filosofia deste mundo. Mas eles não estavam prontos para ouvir a palavra de Deus. Alguns creram, mas vamos ver isso a semana que vem. Hoje eu só queria dizer para vocês como é entrar nesse mundo, como é difícil entrar nesse mundo. Mas nesse mundo nós também podemos entrar. Paulo entrou e ele saiu vitorioso deste mundo. Ele ficou pouco lá, mas ele pôde falar do amor de Deus, da salvação que há em Cristo Jesus. E você também pode. Você também pode.